Seguimos a conversa com Luís Patrão, o treinador do Estrela Escoralense, o Estrela que esta época já esteve na divisão de elite, o topo no distrital da Associação de Futebol de Évora. O Estrela na primeira fase alcançou o quarto lugar com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Na segunda fase da prova correu de forma menos positiva, ficou em sexto lugar, um objetivo menos conseguido na segunda fase do campeonato. Ainda assim, Luís Patrão, que balanço pode fazer este campeonato 2014-2015, em que o primeiro objetivo era ficar entre os 6 primeiros classificados, um objetivo que foi alcançado. Na segunda fase as coisas correram menos bem, não se conseguiu nenhuma vitória, apenas 2 empates. Que balanço, Luís Patrão, após esta terceira época de Estrela Escoralense, pode fazer? Bom, parece-me que o balanço que tem que ser positivo. É bom recordar que a nossa equipa vinha da divisão abaixo, vinha de uma divisão em que a competitividade é totalmente diferente daquela que se encontra neste momento na divisão de elite. Nesse sentido, nós fizemos uma primeira fase de campeonato um pouco, se calhar acima das expectativas para algumas pessoas. Para nós não. Nós sabemos e sabíamos o valor dos jogadores que nós tínhamos no plantel. E com isso fomos uma equipa muito regular, e conseguimos chegar ao final dessa fase regular em quarto lugar e ao mesmo tempo deixando para trás na classificação muitas equipas muito históricas do futebol digital, equipas que já foram campeões digitais, e algumas delas muitas vezes o Estrela Escoralense nunca foi, pelo menos na divisão máxima do digital iborense. E estou a lembrar, portanto, dos últimos campeões como o Oriolenses, o Redondense, equipas como o Calipolense, como o Borbense, como outras como o Monte Trigo, que todas elas ficaram atrás de nós. Portanto, penso eu que foi uma fase bastante positiva, tendo em conta também todas as dificuldades que nós encontramos até na fase preparatória e mesmo no decorrer da primeira fase da competição, da primeira volta, em que, como toda a gente sabe, trabalhámos num campo da feira em Montemor, e aproveitando também o parque da cidade para termos algumas condições para podermos treinar de acordo com aquilo que era necessário para aquela altura da época, e fazendo também a primeira volta do campeonato toda fora. Fizemos 18 pontos na primeira volta, e também, portanto, sabíamos que na segunda volta podíamos ter um fator a nosso favor, que seria o fator de jogarmos em casa, mas o facto é que na primeira volta fizemos 18 pontos jogando praticamente sempre fora, exceto com o Redondense e com o Cabrela, que foi os 2 jogos que fizemos aqui no Complexo Esportivo de Montemor. Portanto, penso que foi bastante positivo. E é bom recordar que a nossa equipa vinha da divisão abaixo, reforçámos-nos mais uma vez, e digo bem, mas com jogadores que na época anterior não tinham o ritmo competitivo da divisão da elite, ou seja, recordo os casos do Rui Roque, de João Romeiras, de Pedro Catarro, que vieram do Arraiolense, uma equipa que nos últimos anos tem andado na divisão abaixo, o próprio Luís Chiatra, que salvo errar há 2 épocas praticamente que não era utilizado no União, e outros. Portanto, estou-me a lembrar do Marvin, que estava no Pirolivense e que tinha feito apenas 2 ou 3 golos, era pouco utilizado, era um jogador que sentia-se que tinha potencial e que estava ali por trabalhar, e os índices de motivação se calhar também dele também não estavam em alta, e pronto, e foi por aí que nós nos reforçámos e conseguimos fazer essa primeira fase bastante positiva, e acabando no quarto lugar. Quanto à fase final, à fase de apuramento do campeão, nós sabíamos que a nossa tarefa era bastante difícil, continuaria a ser bastante difícil, e recordo que entre as 6 primeiras equipas nós fomos a segunda equipa que na fase regular fizeram mais pontos entre elas. Ou seja, se o campeonato acabasse naquele momento, se não houvesse as outras equipas, nós ficaríamos naqueles 6, ficaríamos em segundo. Entramos no campeonato com essa perspectiva, tentámos pelo menos igualar aquilo que tínhamos feito em termos de pontos com as equipas que passaram para a fase de subida, no sentido de tentarmos chegar o mais acima na classificação possível. Mas pronto, o futebol nem sempre é como nós queremos. Começando pelo sorteio, o sorteio não nos facilitou em nada a nossa vida, porque começámos com um jogo extremamente difícil em Viana do Alentejo, apesar de ter uma equipa que nós ganhámos as 2 vezes que jogámos com eles na fase regular, mas entramos na fase final no apuramento de campeão com essa deslocação à Viana, e pior que isso, com uma derrota pesada, portanto uma derrota em que a nossa equipa não esteve ao melhor nível, nem de perto.
o que nos penalizou. Portanto, a equipa do Viana também lhe saiu tudo bem, como se costuma dizer em futebol, e fez 6 golos. Portanto, e aí, se calhar tivesse sido aí a marca negativa para o resto da prova. A partir daí tivemos a recepção ao Juventude, portanto, na segunda jornada, seguidamente mais 2 jogos fora, saída ao Redondense e saída ao Lusitano, com um jogo com o Juventude para a Taça, que era o jogo dos quartos de final da Taça, em casa, também um adversário de peso, em que também a tarefa também não se avizinhava nada fácil. Portanto, nesse microciclo de jogos, nós conseguimos fazer um ponto, foi na deslocação ao Lusitano, mas as histórias dos jogos, portanto, e quem anda no futebol sabe que por vezes os resultados não ditam tudo. A atitude da equipa foi sempre uma atitude muito positiva, mas talvez um pouco mais descomprimida em relação àquilo que eram os resultados. Portanto, a nossa equipa tinha uma matriz de jogo que toda a gente sabia que assentava na sua experiência, na sua maturidade, na gestão dos momentos do jogo, nas transições rápidas para o ataque, e aí nessa fase, se calhar, fruto também de não termos entrado bem no campeonato, a equipa deixou de valorizar, entre aspas, a questão dos pontos e começámos a querer jogar mais o jogo pelo jogo, e isso depois acabou por nos penalizar com estes resultados que toda a gente sabe e que não vêm de forma nenhuma de acordo com aquilo que eram as nossas ambições e o valor próprio dos jogadores, que eles também próprios não estão satisfeitos. Ainda assim, pode-se concluir, sendo um primeiro ano nesta divisão de elite, uma divisão de elite que vem de alguma forma fazer um upgrade ao Distrital de Évora, uma divisão de elite com muitos históricos. Este ano o Juventude de Évora, o Lusitano, o Sporting de Viana, o Oriolenses, Montrigo, por aí afora. Na próxima época vamos ter o Grupo União Sport também na divisão de elite. Foi um passo acertado esta divisão de elite, também torna mais apetitoso este campeonato e mais exigente também. Sem dúvida. Esta divisão de elite, na minha opinião, o que está errado é a configuração em que ela estava montada. Portanto, ou seja, estas fases regulares mais a fase de apuramento de campeão desvirtua de alguma forma com a divisão dos pontos, ainda pior. Portanto, desvirtua de alguma forma aquilo que é a regularidade e aquilo que é, se calhar, o que é a melhor equipa e o que são as melhores equipas. Portanto, porque terá que se dividir o campeonato em dois e também a fase preparatória de lançamento da própria época terá que ser feita de outra forma. Portanto, é diferente de uma fase em que nós temos um campeonato regular e que sabemos que jogamos 2 jogos com aquela equipa, um jogo em casa, um jogo fora, e preparamos a equipa de acordo com aquilo que será essa competição. De facto veio, portanto, juntamente também com a chegada dos sintéticos de qualidade aqui ao nosso distrito, veio realmente trazer uma competitividade ainda maior e com isto os jogadores também evoluem, sentem-se mais jogadores, sentem-se numa competição em que as coisas são mais a sério, mas não está tudo bem. Portanto, ainda posso dizer que está tudo bem porque há muitas coisas que têm que ser limadas. Eu refiro-me à questão da arbitragem. Nós temos muitas razões de queixa este ano da arbitragem. Parece que é fácil chegar ao Escoral e falhar e errar contra o Escoral, não quer dizer que seja propositadamente, mas torna-se fácil, não sei, se calhar as outras equipas têm mais peso em termos de história, portanto, mas eu também não quero ir por aí, mas o facto é que as arbitragens também nos penalizaram e de alguma forma também nos tiraram alguns pontos e se calhar até mesmo a passagem da eliminatória, com o jogo dos quartos de final da Taça em casa com o Juventude é sintomático daquilo que eu estou a dizer. Portanto, não se aceita um tipo de arbitragem como se passou ali, mas pronto, como digo, não quero de forma nenhuma ir por aí. O que quero enaltecer é que o Grupo Estrela Escoralense fez um campeonato bastante competitivo e que nós, daqui por uma semana ou duas, vamos olhar para trás. Eu já olhei, já fiz essa leitura e pensamos que estivemos a discutir uma equipa que vem da divisão abaixo, uma equipa que paga muito pouco aos jogadores, que é praticamente só o dinheiro dos lanches e das presenças a treinos, e estamos a ombrear e estamos a pôr clubes como o Juventude, que habituado a estar nos nacionais, com os jogadores profissionais, com estruturas muito mais fortes do que as nossas, como o Lusitano, que é sempre um histórico, é sempre um clube a ter em conta, com o Viana, que fez uma aposta forte para esta época num campeonato, talvez para lutar pela subida, e conseguiu fazer, mas se calhar mais assumidamente para subir, com o Redondense, que foi dos últimos campeões distritais e que tem um forte apoio em termos de logísticos e em termos de, se calhar também de subsídios da própria Câmara de Redondo. E nós damos por nós a lutar humildemente com estas equipas, e se calhar dizemos assim, podíamos ter feito melhor. Sim, também podíamos ter feito melhor, sim, claro, sempre.
Mas o facto é que andámos a lutar com os melhores, andámos a lutar com aqueles que realmente se assumem como querem atingir determinados objetivos e que têm meios para os tentar conseguir. Nós não temos esses meios porque o nosso clube é um clube que vive acima de tudo da boa vontade das pessoas, dos sócios, daquilo que os jogadores também querem dar ao clube, e por isso por vezes não é fácil nós entrarmos nestas lutas e chegámos, por exemplo, como chegámos ao Juventude, e à meia hora estamos a ganhar 3-0 sem dúvida, sem espinhas, portanto, como costumo dizer, e se calhar o resultado poderia ser 4 ou 5 0 naquela fase do jogo. E depois pergunta-se como é que acontece depois uma reviravolta. Nós estamos a esquecer que estamos a jogar no campo do Juventude, que é um histórico e que fez uma aposta muito forte na subida de divisão. Portanto, qualquer pormenor, qualquer falha poderia naquele momento ter virado o jogo, apesar da nossa equipa ter maturidade suficiente e qualidade para poder ter segurado o resultado. Mas o facto é que, e fui formado, e já disse isto até penso eu aqui na bancada desportiva, eu fui formado no Juventude e nos últimos 25 anos não me lembro de uma equipa ter chegado ao campo de Sanches de Miranda e ter feito 3 gols ao Juventude da forma como nós o fizemos. Portanto, alguma coisa também se tira de positivo desta divisão da elite, mas penso que o quadro competitivo tem que ser revisto e para o ano, graças a Deus, já vamos ter 14 equipas a jogarem todas contra todas e aí sim apura-se o campeão e os lugares da classificação de acordo com o valor das equipas, porque aí é como o algodão, não engano. Luís Patrão, neste momento de balanços, qual foi o melhor momento desta época e o pior momento desta época que agora findou? O melhor momento penso eu que será cada jogo em que nós ganhamos. Esse é o melhor momento, porque atinge-se ali naquele microciclo semanal aquilo que nós trabalhamos durante a semana. Penso que não tem assim nenhum momento. Posso dizer que ganhamos ao Lusitano 3-0 em casa. Penso que é um momento muito bom para o clube, para a equipa. Ganhamos 2 vezes ao Sporting de Viana. Mas são vitórias, portanto, que são fruto do nosso trabalho. Se quisermos achar o melhor momento, talvez seja este último jogo em casa em que tivemos 2 jogadores que despediram e que, na minha opinião, foi o momento alto da carreira, porque um deles, o Nhau, e convido todas as pessoas que estão a ouvir esta entrevista a estarem presentes no dia 6 de junho, na despedida do Nhau, do futebol, porque é um atleta e é um homem que merece que todos os amigos e toda a gente que gosta de futebol esteja presente e que o apoie. Mas gostava de sublinhar esse momento da saída do Seatra, tanto com os devidos aplausos e com os merecidos agradecimentos por parte dos amigos e dos sócios e até propriamente dos colegas de equipa, e do Nhau, portanto, nesse mesmo jogo com o Lusitano agora na penúltima jornada. Penso que será o melhor momento da época. O pior momento é sempre os 2 derrotas, e principalmente nós tivemos dois maus momentos esta época. Perdemos 2 vezes por 6 bolas de diferença, uma no Juventude, outra em Viana, mas penso que a derrota em Viana que é a derrota mais marcante na época, portanto será o ponto negativo, aliado também a algumas situações que eu também não me interessa estar aqui a sublinhar agora nesta altura, mas em questões pessoais, porque uma época dura 10 meses. E houve alguns jogadores, estou-me a lembrar do caso do Nuno Braz e do Boga, passaram momentos bastante difíceis na vida deles, que só eles é que sabem o que é que foi dentro deles, o que é que se passou dentro deles, mas que nós acompanhávamos, estávamos por perto e sentimos que eram momentos, e quando alguém da nossa família, neste caso alguém dos nossos não está bem, nós sentimos que alguma coisa também não está bem. Portanto, funcionamos como uma equipa e é assim que nós temos que continuar a funcionar. Penso que é o momento menos da época, será esses 2 momentos em que tiveram os falecimentos dos respectivos familiares, aliado a 2 derrotas pesadas que nós tivemos durante a época, mas de resto penso que são muito mais as coisas positivas do que as negativas. Precisamente falar no Nhau e no Seatra, associar o Estrela Escoralense à despedida destes 2 históricos do futebol a nível distrital, o Seatra, capitão do Grupo União Sport durante muitos anos, o Nhau, capitão do Escoralense também durante muitos anos, é também um facto que o deixa certamente orgulhoso por também associar a sua carreira, a carreira do Estrela Escoralense, este marco fundamental e que fica eternamente recordado na vida também destes jogadores. No caso do Luís Seatra, eu tive o privilégio de até de ser colega dele aqui no Grupo União Sport. Era um jogador e uma pessoa que eu já conhecia, portanto já me identificava bastante com ele. Ele é um pouco mais novo, portanto tem uma diferença de alguns anos em relação a mim, mas revia nele já alguma liderança, já havia nele
o espírito competitivo, aquele espírito verdadeiro do campeão, e estou-me a referir à época de 2001, 2002, talvez o Luís nessa altura tivesse 22, 23 anos, já tinha quase 30, e nós nessas idades já fazemos uma leitura diferente daquilo que fazemos quando temos 20 anos, e via logo no Luís Seatra, de facto, capacidade de liderança e um jogador, um exemplo. Só tenho a agradecer-lhe. No início da época falámos com ele não estava satisfeito na situação que estava aqui no Grupo União Sport. Aceitou, portanto, falou com quem tinha que falar, aceitou ir ajudar-nos, agradou-lhe o grupo, as pessoas que estavam no Grupo Estrela Escoralense, aceitou, e eu, do fundo do meu coração, só tenho a agradecer-lhe, porque de facto foi uma mais-valia para esta época, pelo exemplo, para aquilo que transmitia aos colegas, por ser um líder por natureza, e desejo-lhe tudo melhor, que a vida dele corra da forma como correr, mas desejo-lhe tudo bom, e só temos a agradecer-lhe, neste caso em nome também do Grupo Estrela Escoralense, porque de facto foi um jogador que vem-nos acrescentar qualidade e que serve de referência para aqueles que lá ficam também, para aprenderem como é que se lidera uma equipa dentro do campo. Em relação ao Nhau, poucas palavras tenho a dizer, porque o Nhau vem no seguimento desse espírito também que o Seatra tem. Portanto, são jogadores, como se costuma dizer à moda antiga, são jogadores que lideram pelo exemplo. É um grande homem, portanto o Nhau é um exemplo para todos. Muitas das vezes, se calhar, pensa-se que o Nhau quer ter interferência em determinados pontos, se calhar da equipa técnica, ou até propriamente da direção. O Nhau é um indivíduo que sabe perfeitamente estar no lugar dele, é um exemplo como homem, já tem 40 anos como jogador, se calhar, e com muita pena minha já o apanhei numa fase terminal da carreira dele, porque tenho pena de não ter treinado, se calhar, quando eu tinha 25, 26, 27, 28 anos, porque aí sim, se calhar, tinha apanhado o melhor Nhau, mas foi sempre um indivíduo com um caráter extraordinário, e que a homenagem seja feita, portanto, e que também eu sei que ele vai ficar ligado ao Grupo Estrela Escoralense noutras funções, e que tenha tudo também de bom para a vida dele e para aquilo que ele entende que é o melhor para ele, e nós estamos cá sempre como amigos para lhe dar, tanto a um como ao outro, o apoio naquilo que eles precisarem, e a amizade ficará para toda a vida. Que é de facto o mais importante, é a amizade. A terminar, Luís Patrão, foi a terceira época a envergar as cores do Estrela Escoralense. Já se trabalha na próxima época? Já há alguma definição em termos de futuro? O Luís Patrão vai continuar no Estrela Escoralense? Bom, nós estamos... a época acabou há uma semana. Posso dizer que o convite foi-me interessado no final da fase regular, portanto, no início da fase final, agora no apuramento de campeão. Temos vindo a conversar, porque há fatores que interferem também na decisão do treinador. Eu acho que o ciclo do treinador pode ser 3, 4 anos, porque não? Quando nós estamos no sentido ascendente e sentimos que estamos a fazer um trabalho e que a equipa tem vindo a crescer e que de época para época evolui. Penso eu que tem acontecido isso. Portanto, na primeira época, como toda a gente sabe, ficámos em nono lugar, e consequentemente com a definição da divisão da elite, com o apuramento das equipas para subir à divisão da elite, nós ficámos de fora, tivemos que disputar a divisão abaixo. O ano passado já foi com a subida de divisão, ficámos em segundo, portanto já conseguimos dar um passo em frente, portanto posicionar o Grupo Estrela Escoralense no melhor daqueles que era a segunda linha do distrital, porque me refiro, portanto a divisão abaixo é uma divisão diferente em termos de competitividade, e conseguimos posicioná-la de forma a poder subir à divisão da elite. Este ano apontámos baterias para os primeiros lugares, andámos lá muito tempo, e só agora na fase final, nestes últimos jogos, é que a equipa perdeu ali aqueles lugares que por direito se calhar seriam os deles. Portanto, ainda tenho dúvidas que a nossa equipa, em termos de qualidade de jogo, em termos de organização, era muito melhor que o Pirolivense. Se calhar equiparava-se ao Redondense e até mesmo ao Lusitano, apesar dos pontos não refletirem isso, mas nós temos consciência que as coisas que eram assim. Portanto, foi sempre um trabalho no sentido evolutivo, e quando isto acontece nós sentimos que ainda podemos fazer um bocadinho melhor, sabemos que o clube ainda se pode estruturar um bocadinho melhor, sabemos que podemos arranjar jogadores também se calhar com outra experiência e com outra qualidade também, que nos possa vir acrescentar valor àqueles que já estão, e quando nós olhamos para a próxima época desta forma, e quando sentimos que o apoio das pessoas que é incondicional, nós temos que pensar, e as coisas neste momento já estamos, eu aceitei, temos vindo a conversar, as coisas vieram de encontrar aquilo que eu pretendia, aceitei continuar, e possivelmente será a última época, não sei, portanto é como digo, os ciclos dos treinadores 3, 4 anos, mais que isso também não quero, porque se calhar tenho outros objetivos também para mim. Mas vou continuar a ajudar naquilo que puder, sabendo que temos uma margem de progressão ainda muito grande pela frente,
e que o Grupo Estrelas Corolense merece andar ainda mais acima do que aquilo que andou este ano na divisão de elite, e nós iremos tentar fazer isso para que aconteça. Agora vamos trabalhar, porque é outra fase agora e não será fácil, porque a vida profissional de cada jogador está muito difícil. Nós arranjamos um lote de jogadores que tenham o compromisso e que tenham o foco para disputar jogo a jogo a vitória, e que tenha total foco no empenho e no compromisso. É muito difícil nesta altura, atendendo aos valores que se pagam por aí. Os jogadores não podem abdicar das suas vidas profissionais e pessoais em função do futebol, mas iremos tentar fazer o nosso melhor, tentar fazer um papel competitivo, e é isso que nós estamos a fazer neste momento. Peço apenas uma palavra final então aos adeptos do Estrelas Corolense que foram acompanhando a equipa. Queremos sempre mais apoio, queremos sempre que os adeptos estejam com a equipa. Ainda ontem estava a falar com o Paulo Martins, que se queixava precisamente disso, do afastamento dos adeptos. É algo que, segundo sei, também não acontece no Estrelas Corolense. Pelo contrário, é uma massa associativa muito presente. Sem dúvida. Os sócios do Grupo Estrelas Corolense são exigentes, ou seja, nós sabemos que eles querem ganhar, nós sabemos que com as vitórias as pessoas vão ao futebol, mas no cômputo geral e em jeito de balanço, que é aquilo que nós estamos a fazer neste momento, as pessoas pensam que estiveram sempre com a equipa, penso que apoiaram sempre a equipa, mesmo nos maus momentos elas estiveram lá. Não houve assim caso nenhum em que nós sentíssemos que a massa adepta que não estivesse com a equipa, porque se isso acontecesse eu também ponderaria sinceramente se tinha condições para continuar, porque de facto quem manda nos clubes são os sócios dando sinais às direções, e as direções por sua vez têm que ter a capacidade de poder decidir em função daquilo que é os interesses do próprio clube. A massa associativa esteve sempre com a equipa, agradecer-lhe, foram espetaculares em alguns momentos. Não conseguimos sê-lo nós próprios e dar-lhe alegrias a 100%, porque por vezes os jogos também não correm da forma como nós queremos, mas penso que eles têm a noção que a equipa trabalhou sempre, foi sempre honesta, disciplinada, rigorosa, sobre sempre o que andou a fazer dentro do campo, e com isso eles também deram o retributo e fizeram uma época, também eles como sócios, boa, porque também nos ajudaram, e muito do nosso sucesso teve a ver também com os apoios que eles nos proporcionaram, sabendo que nós temos muito que evoluir e eles se calhar também têm que melhorar algumas coisas, porque quando ganhamos também gostamos de ter apoio, mas quando perdemos ainda mais. Este foi então o balanço de época 2014-2015 com Luís Patrão. A seu tempo iremos divulgar as novidades para a próxima época, como tem sido hábito, um excelente relacionamento entre a Rádio Nova Antena e o treinador Estrelas Corolense, que se prepara então para a 4ª época consecutiva a liderar o Estrelas Corolense de Santiago do Escoral.